Fala pessoal, eu sou Kleiber Melo, seu professor aqui no YouTube, e hoje vou estar falando de um tema na teoria dos números muito interessante, que foi um pedido aqui de um inscrito. Então, vou estar mostrando aí para vocês. Renato Gomes, ele pediu o seguinte: professor, teria como o senhor gravar um vídeo utilizando o princípio da boa ordem para mostrar que se n é menor do que m, então n mais 1 é no máximo o m. Ou seja, o que o Renato quer aqui, pessoal, é um corolário. O que é isso, um corolário? Corolário é uma consequência de uma proposição. E a gente vai usar aqui o princípio, realmente o princípio da coordenação. E esse corolário, ele fala o seguinte, ele fala que entre dois números inteiros consecutivos, não existe nenhum número inteiro entre eles. Beleza? Então, vou estar mostrando aqui para vocês também para o Renato. Beleza, pessoal? Então, se você é novo aqui no canal e esse vídeo te contribuiu de alguma forma, não deixe de se inscrever. Também deixe o seu like. Desta forma, tu nos incentiva a continuar esse projeto. E também, você deixando seu like, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, então vai divulgar para mais pessoas. Desse modo, você estará ajudando o próximo, beleza? Então, após a vinheta, bora pro vídeo. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui a nossa demonstração, vou compartilhar com vocês nossa tela. Beleza, pessoal? E agora, observe que eu vou aparecer aqui embaixo para mostrar para vocês, então, essa demonstração que é muito interessante. Observe que deixei aqui, ó, o Renato pediu o seguinte: se n, número inteiro, é menor do que m, então n mais 1 é no máximo o m, certo? É menor ou igual a m, que é equivalente a esse corolário. E o corolário diz o seguinte, pessoal, observe aí que interessante. Dado um número inteiro n qualquer, então, um número inteiro n, vou até deixar aqui. Então, dado um número inteiro n qualquer, não existe nenhum número inteiro m, tal que o m está entre n e n mais 1. Observe que o que ele mostra aqui, o que ele quer, então, nesse corolário, observe que realmente isso é até fácil da gente ver, né? Observe se são dois números inteiros, então eu tenho aqui um 2 e n mais 1, então 2 e 3. Não existe nenhum inteiro que é maior do que 2 e menor do que 3. Não existe. E a gente quer mostrar isso, beleza? Então, para a gente chegar a essa demonstração e conseguir mostrar isso, a gente tem que falar do princípio da boa ordenação. Então, vou deixar aqui para vocês. O princípio da boa ordenação é um axioma. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um axioma. E o que é um axioma? O axioma é algo que você acredita como uma verdade, mas é uma definição que não tem uma prova direta, né, que a gente possa provar, então, esse axioma. Então, o axioma é algo que a gente acredita aí como verdade na matemática. Você pode, às vezes, indagar assim, mas eu vi em algum canal do YouTube
eles provando o princípio da boa ordenação usando o princípio da indução. Beleza, né? A gente pode realmente deduzir isso, né? Usando então o princípio da, da boa ordenação com o princípio da indução e vice-versa. A gente, um está relacionado com o outro, mas é um axioma. E é fácil a gente perceber que esse axioma é uma verdade, que observe aqui, pessoal. O princípio da boa ordenação, também conhecido como PBO, princípio da boa ordenação, fala o seguinte, observe, se S é um subconjunto não vazio de Z, que é o números inteiros, se S é um subconjunto de Z, não vazio, é limitado inferiormente, então S possui um menor elemento. Ora, o princípio da boa ordenação diz que, então, os números inteiros são bem ordenados, correto? E se eu pegar um subconjunto desses números inteiros e limitado inferiormente, vou falar para vocês aqui a grosso modo que é um limitado inferiormente, só para a gente entender, não vem ao caso aqui, né, mas para a gente entender, às vezes você chegou aqui agora, então, o que é um conjunto limitado inferiormente? É quando eu pego um conjunto e eu tenho um ponto de partida, né? Que a gente até diz que se eu pego um conjunto, o conjunto 1, 2, 3, reticência, certo? Ora, ele parte do 1, então ele é limitado inferiormente. O 1 é o menor elemento. Só que esse limitado inferiormente, voltando aqui, esse 1, que é o limite, né, ele começa então aqui do 1, o menor elemento, limitado inferiormente, a gente chama que esse número ele é a cota inferior, é o menor elemento, então, do seu conjunto. Só que essa cota inferior, às vezes ela pode não estar dentro do conjunto, né? Então, como por exemplo, se eu tivesse aqui um intervalo aberto do 1 até o 5, correto? E o 5 fechado, ou seja, pensando aqui nos números reais, esse conjunto ele é o 1, só que esse 1 não está dentro. Então, essa cota inferior, nem sempre, ela vai estar dentro do conjunto. Mas a nossa ideia aqui, a gente vai pegar um conjunto, um subconjunto dos números inteiros, e se eu quero um subconjunto desses números inteiros e ele precisa ser limitado inferiormente, ou seja, ele tem que partir de um número. Por isso que eu falei aqui com vocês, né? Para a gente entender aqui e esse limitado inferiormente, é só você entender que ele parte de um início, né? Ele tem um início ali, um menor. Então, como ele parte de algo, esse possui um menor elemento. E é isso que fala o princípio da boa ordenação. E isso é fácil a gente perceber, pessoal. Por quê? Porque eu pego um subconjunto de Z, né? Eu só não posso pegar um subconjunto onde ele não é limitado inferiormente. Ou seja, um subconjunto de Z que reticências menos 3, menos 2, menos 1, 0, paro aqui. Correto? Esse subconjunto ele não é limitado, ele não tem um início. Por isso que esse ele não é limitado inferiormente. Todo conjunto limitado, todo subconjunto de Z limitado inferiormente, o princípio da boa ordenação diz que ele possui um menor elemento. Ou seja, como que a gente pode mostrar isso? Então, observe. Então,
para ser limitado, eu não posso pegar um conjunto assim, um subconjunto assim, mas que tenha um ponto de partida. E se ele tem um ponto de partida, ele vai possuir, então, um menor elemento, certo? Ou seja, então, observe, vou escrever aqui. Ou seja, olha aqui que interessante, pessoal. Existe, ele tá dizendo aqui que se ele for um subconjunto de Z ilimitado inferiormente, então S possui um menor elemento. E como que a gente pode perceber isso? Ou seja, existe um N0 pertencente a S, olha aí, existe um N0 pertencente a S, tal que N0 é menor ou igual a qualquer número, correto? É menor ou igual a N para todo N pertencente a S. Beleza? Olha aí que interessante. O que eu quero dizer com isso? Então observe que eu consigo, então, que existe um N0, um número pertencente a S, e esse número é o menor elemento. Beleza? Olha que impressionante isso. Observe que se eu pegar um subconjunto de N dos naturais, eu nem preciso falar de ser limitado inferiormente, porque o natural já é limitado, ele parte do zero. Então, todo subconjunto de N, ele possui um menor elemento. E o Z também, se ele for limitado inferiormente, se ele partir de um número. Beleza? Agora, observe, então, pessoal, continuando aí a nossa ideia, observe que nesse princípio da boa ordenação, a gente tem, então, uma proposição. A proposição, observe que a proposição, ela fala o seguinte, que não existe nenhum inteiro N, tal que N está entre 0 e 1. Ora, observe, presta bastante atenção nisso aí. Não existe nenhum número inteiro, correto? Nenhum inteiro N, tal que está entre 0 e 1. Talvez vocês possam pensar assim, mas isso é óbvio, aí a gente tem que mostrar. E a gente vai mostrar essa proposição usando, então, o princípio da boa ordenação. Beleza? Vem comigo, observe aqui que interessante. Eu vou pegar, então, o seguinte, eu vou provar essa proposição por absurdo, correto? Então, eu vou dizer que existe um número inteiro N, tal que N é maior que 0 e menor que 1. Então, existe um cara. Então, eu vou provar por absurdo, então, vou mostrar aqui passo a passo para vocês. Então, observe que suponha por absurdo, se vocês ainda têm dúvida quanto às técnicas de demonstrações, vou deixar aqui no card, eu tenho uma playlist sobre técnicas de demonstrações, para você que pretende fazer matemática ou a área de exatas, física também, vocês terão muita demonstração. Então, seria interessante vocês verificar essa playlist, beleza? Então, observe aí, pessoal. Suponha por absurdo que exista um N com essa propriedade. Beleza. Ou seja, existe um N, logo, então observe, logo, vamos pegar um conjunto, logo,
O conjunto S, vou pegar um conjunto S, vou definir aqui, né? Um conjunto S, tal que X pertence a Z, certo? Então, vou pegar o conjunto S, o X pertencente a Z, tal que X são números que estão entre 0 e 1. Beleza? Então, x pertence a z, tal que x é maior que 0 e menor que 1. Beleza? Se eu disse, por absurdo, que existe um n com essa propriedade, logo S é não vazio. É não vazio. Existe alguém aqui dentro. Não vazio. Beleza? Viu? Além de ser limitado. Limitado. Conjunto dos inteiros, limitado inferiormente. Inferiormente. Beleza? Então, limitado também inferiormente. Logo, observe aqui então, pessoal, se ele é limitado inferiormente e ele não é vazio, S, vou escrever aqui então, portanto, observe aí, portanto, S possui um menor elemento. Correto? E possui um menor elemento, que eu vou chamar ele aqui de uma letra, vou chamar ele de A. Então, A é o menor elemento de S, que se S é um subconjunto dos inteiros, correto? Ele é um subconjunto dos inteiros, é limitado inferiormente, e, por absurdo, exista números entre 0 e 1, logo esse conjunto não é vazio. Portanto, existe um menor elemento nesse conjunto, que ele é um subconjunto de Z, então ele é bem ordenado, correto? Então, pelo princípio da boa ordenação, eu consigo um menor elemento, por isso que eu escrevi aqui. Portanto, S possui um menor elemento. Mostrei para vocês o princípio da boa ordenação, correto? Logo, então, observe, vou colocar aqui. Esse A é maior do que 0 e menor do que 1. Beleza? Menor elemento está entre 0 e 1. Então, agora, pessoal, eu vou usar aqui artifícios mesmo, né? Eu vou, então, multiplicar essa inequação por A, certo? Como A está entre 0 e 1, é um número positivo, não altera o sinal da inequação, correto? Então, multiplicando por A, observe aí, eu vou ter 0 vezes A é 0, A vezes A ao quadrado, que é menor do que 1 vezes A. Porém, eu sei também que A é menor do que 1, porque é da minha definição, e veio aqui. Que eu tenho um A que está entre 0 e 1. Então, esse A ainda continua sendo menor do que 1. Correto? Logo, o que acontece, pessoal? Observe, logo, eu tenho que A ao quadrado é menor do que A. Mas o A que eu peguei era o menor elemento do conjunto. E aqui
quadrado é menor do que A. Ora, isso é um absurdo, já que ele era o menor elemento. E agora eu peguei o menor elemento, correto? Peguei o menor elemento e ao manipular isso, multiplicar por A, consta que existe um outro A que é menor, um A ao quadrado que é menor do que A. E isso, então, é um absurdo. Já que o A é o menor elemento. Portanto, se é um absurdo, isso não pode acontecer. Logo, S não pode possuir elemento. Logo, S é vazio. Então, provamos aí a proposição usando o princípio da coordenação. Correto? E não existe, então, olha, vocês verem que interessante, um elemento que fique entre 0 e 1. Um número inteiro entre 0 e 1. Correto? Com isso, agora a gente pode chegar no nosso corolário, né, que é a consequência imediata de um teorema, de uma proposição, certo? Então, corolário. E esse corolário que o Rogério aí pediu dado o número inteiro n qualquer, não existe nenhum número inteiro n tal que n é maior do que n e menor do que n mais 1. Ou seja, resumindo esse corolário, pessoal, dados dois números inteiros consecutivos, não existe nenhum número entre eles. Observe que a proposição, ele mostrou entre 0 e 1, mas agora eu quero qualquer número consecutivo, dois números consecutivos, não existe nenhum número entre eles. Vou usar novamente o princípio da coordenação. Mas, ô Cleber, a gente vai usar a mesma ideia? É bem parecido, certo? Assim, o que a gente vai fazer agora? Eu não posso multiplicar, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou também provar por absurdo, mas se eu multiplicar essa inequação por n, não resolve o problema, correto? Eu não vou chegar, né, dessa forma. Mas a gente pode usar um artifício aqui, correto? E chegar em algo parecido com a proposição. Então, eu vou usar a proposição para provar esse corolário, beleza? Então, observe aqui que interessante. Novamente, eu vou supor, então, suponha por absurdo, que exista um número inteiro, vou chamar de n, que aqui já é n, né? Então, suponha que exista um número inteiro n, por absurdo, tal que n é menor do que n, é maior do que n e menor do que n mais 1. Correto? Então, satisfaz essa desigualdade. E agora, pessoal, observe que multiplicando por n não resolve o meu problema. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso numa ideia que pareça com a proposição. Então, eu vou subtrair, observe, n. Então, eu vou subtrair n dessa desigualdade. Então, n menos n, 0. n menos n fica n menos n. E n mais 1 menos n,
corto N com N e fica 1. Correto? Agora, observe. O que eu cheguei? Eu cheguei que N menos 1 é um número, certo? E esse número é maior do que 0 e menor do que 1. Porém, isso é um absurdo. Pois, pela proposição já aprovada, contradiz a minha proposição. Certo? Não existe nenhum número entre 0 e 1, então isso aqui não existe. Já vou escrever aqui que contradiz a proposição. Beleza? Logo, já que contradiz a proposição, logo não existe. Correto? Não existe nenhum número. Então, vou escrever aqui, logo, não existe nenhum número inteiro, n, tal que n seja menor do que n, que é menor do que n mais 1, como queríamos demonstrar. Então, beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu!